Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu primeiro vídeo do canal e eu escolhi esse tema porque eu acredito que é algo de suma importância. É algo que é quase uma obrigatoriedade, principalmente para mim. Eu considero uma obrigatoriedade porque, ao meu ver, só traz benefícios. E se você acha que, de fato, investir no exterior é uma utopia, quero mostrar para você hoje que você está enganado. Mas eu não quero te dizer que você está errado ou algo do tipo, eu só quero te mostrar que é um universo novo de possibilidades. A gente tem 3 corretoras aí que são bem simples de se abrir, algumas mais complexas do que a outra, mas a Passfolio e a Avenue são super simples de se abrir, né, a conta, e a TD Ameritrade também, mas você tem que enviar alguns papéis, algumas coisas, acaba sendo um pouquinho mais burocrático, mas nada que seja coisa de outro mundo. E eu quero falar para vocês alguns benefícios, né, de se investir de fato no exterior. Se você parar para pensar hoje, o PIB do Brasil equivale a 1,3% apenas do PIB mundial. Eu considero isso muito pouco, tendo em vista que 10 anos atrás a gente equivalia a praticamente 3% do PIB mundial, ou seja, a gente é 2 vezes menor, a gente é metade do que a gente era há 10 anos atrás. E aí tem inúmeras discussões por que isso aconteceu, mas esse não é o foco do vídeo. Mas quando você investe no exterior, não estou falando somente de Estados Unidos, que a gente fala, Estados Unidos, blá blá blá, mas quando você investe, abre uma corretora aqui nos Estados Unidos, né, uma conta na corretora nos Estados Unidos, abrir uma corretora é mais difícil, né, gente? Precisa de mais dinheiro. Mas abrir uma conta, né, aqui nos Estados Unidos, você tem acesso a diversas oportunidades. Para vocês terem uma ideia, hoje a minha carteira está extremamente focada em Estados Unidos, China e Londres. Então, Londres, porque eu falo que a participação da empresa que eu tenho tem um foco maior, né, em Londres, mas a gente pode falar em Inglaterra. E tudo isso eu só tenho uma conta aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho uma conta na Inglaterra, eu não tenho uma conta na China. E isso traz, né, diversas possibilidades, porque quando você investe em Google, como um exemplo, você não está investindo só nos Estados Unidos. O Google tem uma grande participação na Índia, o Google tem uma grande participação na Inglaterra, o Google tem uma grande participação no Brasil e também tem uma grande participação nos Estados Unidos e na Europa como um todo. E a gente está falando de Microsoft, a gente está falando de Apple, a gente está falando de Netflix, a gente está falando de Uber, que todo mundo usa, né? Todo mundo sabe que hoje o Uber funciona, né, no Brasil, funciona aqui também. Quando a gente fala de investir no exterior, a gente está fugindo de instabilidades. Tanto eu quanto você, no ano de 2021, temos enxergado um extremo desencontro entre judiciário, legislativo e executivo. A gente tem brigas, a gente tem isso e aquilo, e isso espanta investidores. E quanto menos investimento, menos dinheiro dentro do Brasil. E se os investidores estrangeiros não estão colocando tanto dinheiro assim no Brasil, por que você vai deixar o seu dinheiro somente no Brasil? Por que você vai arriscar todo o seu patrimônio, às vezes o suor do seu trabalho, né? Porque não são só empreendedores que devem investir, todo mundo que trabalha, que se você é CLT, se você é um PJ, se você é um MEI, você deve investir porque você está poupando para o seu eu do futuro. Quando você economiza 20% hoje e investe, você está falando da lei do futuro, eu falando para eu mesmo. Você vai ter 20% a mais de conforto do que você teria quando você tiver seus 70, seus 65 anos. As pessoas, elas deixam de investir no Brasil por quais motivos? Insegurança, instabilidade política, insegurança jurídica, sem cartas abertas às críticas ou qualquer coisa do tipo, mas o Brasil é um manicômio tributário, gente. É extremamente complexo você ter uma empresa, você precisa de inúmeras horas de contadores, de pessoas dedicadas para resolver aqueles problemas. Então, a gente só vai ter investimento no Brasil quando, de fato, aquilo for atrativo para os investidores estrangeiros. Tanto que quando a gente teve uma baixa na Selic que chegou a 2%, o dólar foi lá em cima. Não é só por isso, mas isso é um dos motivos que fazem com que os investidores, 2%, não vale a pena ficar fazendo a remessa de dinheiro, não vale a pena ficar colocando dinheiro no Brasil. Quando a taxa de juros começa a subir, os investidores, está começando a valer a pena. Porque para vocês terem uma ideia, eu estava dando uma olhada, existem alguns fundos de renda fixa aqui nos Estados Unidos que estão pagando menos 1%. Aí você olha, menos 1%? Sim, porque a confiança na economia é tão alta que você vai receber menos 1% do que você colocou lá na frente, simplesmente para que você não perca para a inflação. A inflação está muito alta, ela vai comer do seu dinheiro muito mais que 1%, então é melhor, se você não tem o apetite ao risco, você deixar isso num fundo de renda fixa, mesmo que você perca 1%, né? Algumas pessoas pensam assim, eu não penso, mas
como exemplo, estou falando para vocês. Melhor você perder 1% do que você perder 20% para a inflação. Ou 33%, que é o IGPM hoje no Brasil, que é um índice privado que mede a inflação ali mais na ponta mesmo, algo que eu acredito que seja mais exato do que a inflação divulgada de 8 a 9%. Se os estrangeiros eles ficam mudando, vamos investir no México agora, vamos investir no Brasil, vamos investir na Índia, vamos investir em tal lugar, por que o brasileiro não pode fazer isso, não deve fazer isso? Se eles cuidam do capital deles dessa forma, você também deve cuidar dessa forma, porque é algo que vai te proteger, que vai fazer com que você possa ganhar na valorização cambial e na valorização das empresas. Ok, a Ibovespa rende, tem alguns dados bem positivos no índice, mas você não é a Ibovespa, você não investiu só na Ibovespa. Você pode ter ganhos muito maiores, porque para e pensa comigo. Peguei alguns dados aqui por volta de 2014. O dólar era negociado no patamar de 2, 2,20, 2 e pouquinho ali. E em 2020, o dólar é negociado hoje exatamente o dólar está sendo negociado a 5,25. Deu uma olhadinha antes do vídeo, 5,20 talvez. E se você parar para pensar, isso foi mais do que 150% de valorização. Como exemplo real, se você tivesse colocado $1.000, eles valeriam na época R$2.000, R$2.200. Esses mesmos $1.000 hoje estariam valendo praticamente R$5.200. Então isso faz com que você ganhe, mesmo que a empresa não tenha valorizado nada, ela tenha andado em linha reta, você teve uma valorização enorme de 150%, porque tem empresas que de 2014 a 2020 não entregaram 150% de valorização. Mas se você tivesse investindo no exterior, feito a sua remessa investindo aqui no exterior, você teria tido uma valorização de 150% se a empresa tivesse andado em linha reta. E se você tivesse investido em Google, Microsoft ou Facebook, você teria multiplicado seu capital por quase 1000%, porque essas empresas vieram numa crescente muito grande pelo estouro das techs, que hoje tudo que a gente usa é tecnologia. Você usa o Word online, você usa iCloud, Facebook, que ganha com bastante propaganda. Enfim, para a gente finalizar, eu gostaria de dar um exemplo para vocês que eu vi no Instagram, o Bruno Perini, que hoje faz parte do grupo Primo, postou, e eu vou colocar aí na tela para vocês verem, mas basicamente é um exemplo de uma pessoa, um funcionário público, com um salário bem razoável, poupou a vida toda, entre 1999 a 2021, poupou 30% do seu salário, todos os meses investindo no seu país, todos os meses, 30%. Você pode falar, putz, esse cara hoje é multimilionário, sem dúvida nenhuma, mas esse cara morava na Venezuela, então se ele morava na Venezuela, hoje $1 equivale a bilhões de bolívares. Então, o que você faz com isso? O cara investiu a vida toda dele na Venezuela, só em um país, ele não diversificou a carteira dele geograficamente e hoje ele é pobre. Por quê? Ele economizou, ele fez tudo certo. Poupou, viveu um degrau abaixo do seu salário ali, 2 degraus, investiu, selecionou boas empresas, mas essas boas empresas eram somente na Venezuela. E hoje ele nada mais é do que um miserável, porque ele sequer consegue sair do país dele. Então, no momento que você passa a investir no exterior, se acontece qualquer coisa, um exemplo mais próximo, imagine que as pessoas do Afeganistão tivessem 50% do patrimônio dela, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, se ela tivesse 50% do patrimônio dela, com certeza, eu te falo, com certeza, ela teria como recomeçar a vida em outro lugar, porque 50% de algo é muito melhor do que nada, de você não conseguir sair do seu país, de você viver uma crise política. E a gente sabe que o Brasil é um país de instabilidades. A gente tem uma Constituição nova. Então, se você não investe no exterior e você ainda acredita que investir no Brasil é mais do que suficiente, eu quero dizer para você que nem eu nem você somos Luiz Barsi. E até ele mesmo, nas últimas declarações, tem dado alguns palpites que é necessário investir no exterior, é necessário fazer outras coisas. Ele não falou isso diretamente, mas só Brasil hoje, para mim, é uma loucura. Um abraço para vocês, espero que vocês gostem. E aí deixa o comentário, se inscreve e aí me segue que vai ter muito conteúdo novo.